gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. A semente é o principal insumo da sua lavoura. Uma semente de alta qualidade será capaz de responder ao pacote tecnológico empregado em sua área. Venha planejar sua lavoura conosco. Braseiro Sementes lhe oferece a oportunidade de colher mais com a genética Zirga, Embrapa, BAS e Agronorte. Conheça nossas novas instalações. Setembrino de Carvalho 6254 ou entre em contato pelo fone 3413 4224. Com a sua participação, nossa força será ainda maior. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Uma história escrita com o fortalecimento da classe arrozeira. Juntos somos mais fortes. Atenção, produtor rural. A Imembuí chegou em Uruguaiana e oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. A Imembuí fica na BR-472, no trevo de saída para a Barra do Quaraí. Solicite uma visita pelo telefone WhatsApp 55 996 23 99 36. Atendemos também Itaqui região. Imembuí, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei, produtor, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Quer mais produtividade e rentabilidade na lavoura? A Vetagro tá aqui para isso. São 36 anos ao lado do produtor, com consultoria em arroz, soja, milho e trigo, gestão de pecuária e propriedades, gestão ambiental e segurança do trabalho, capacitação de pessoas e agricultura de precisão. Na prática, você produz mais, desperdiça menos e lucra mais. Contato pelo fone 34 12 50 51. De sociais, @Vetagro Urug. Vetagro, nosso diferencial é garantir resultados. A força de uma classe está na união de seus participantes. Produtor rural, associe-se e desfrute das vantagens oferecidas pelo associativismo. Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, unindo campo e cidade. Atendimento ao público de segunda a sexta-feira, na Rua Santana, 2717, terceiro andar. Telefone 3412 4190. A Cabanha Santa Ângela, tradicional criatório das raças Merino, Ideal, Corriadale, agora com Hampshire Down, informa aos clientes que está comercializando borregos e carneiros de campo e de galpão, aprovados em rigoroso processo de seleção. Vendas diretas na propriedade. Agende sua visita nos telefones 55 3412 3830 ou 999 77 89 24. Garanta o seu reprodutor e tenha ótimos resultados. Santa Ângela, gerações acreditando na ovinocultura. Olá, amigos e amigas ouvintes da Rádio São Miguel AM 880 de Uruguaiana. Estamos também pelo YouTube, Facebook, Spotify da Rádio São Miguel, além das mídias sociais da rádio pelo canal Agrológica no YouTube. Eu sou Tiqueno Queiroz e esse é o Agro Fronteira, um espaço de conversa e debate sobre o agronegócio. Convidamos os amigos e amigas para que nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deixe seu positivo, se inscreva no canal do YouTube da Rádio São Miguel. Nos acompanhe também pelo perfil da Rádio São Miguel no Spotify e nas plataformas de áudio de sua preferência. Lá é possível escutar o Agro Fronteira novamente, na estrada ou no brete. Acessem, compartilhem, nos sigam e curtam nossos conteúdos. O Agro Fronteira conta com o apoio de a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Braseiro Sementes, Grupo Ciolim Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana,
Vetagro Consultoria, Cabanha Santa Ângela e Imembuí Insumos. E no programa de hoje, vamos conversar sobre a situação atual da lavoura de arroz, as questões de mercado e da produção e projetarmos como será a próxima safra. E para tratar desse tema estão conosco hoje o presidente da Federa Arroz, Denis Dias Nunes, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto, e a operadora de mercados internacionais, Mariana Bergalo. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar pedindo licença à Mariana, é uma tradição do Agrofronteira, que as ladies first, né, como dizia o nosso grande amigo Cicico, né, mas hoje eu vou pedir licença a Mariana, mas para chamar a palavra do presidente da Federa Arroz, Denis Dias Nunes, que há pouco tomou posse, não é isso, Denis? Então, por favor, Denis, primeira participação no programa, a sua saudação à nossa audiência. Olha, um bom dia, muito obrigado pelo convite, um bom dia aos ouvintes da Rádio São Miguel, programa Agrofronteira. Uma satisfação estar aqui explanando. Só te corrigindo, na realidade eu assumo dia 1º de julho. Nós estamos nos antecipando, então, um mês quase não chega um mês, né? Alguns dias aí da sua posse. Mas de qualquer forma, né, Denis? É muito importante a tua presença e a tua participação para trazer uma voz da Federa Arroz aí que assume esse papel e tem esse papel, né, se apresenta como liderança da atividade, né? Então, é importante a tua participação aí. Gostaria de tua primeira saudação ao nosso audiência. Muito obrigado. Claro que sim, nós estamos nos preparando, já fazendo parte aí seguindo alguns trabalhos, acompanhando aí a atual executiva da Federa Arroz, né? E é uma satisfação estar nesse programa aqui falando com a Fronteira Oeste, essa região uruguaiana, né? Dos maiores produtores de arroz do Brasil. E é uma satisfação, aliás, o maior, né, Ariosto? A maior área de arroz do Brasil, o município maior em área. É uma satisfação estar participando e tendo esse contato aí com vocês da Fronteira Oeste aí de Uruguaiana. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, Elis, a tua disponibilidade aí, a abrir um tempinho na tua agenda aí, né? A gente sabe que o fim de semana a gente normalmente dedica à família, né? E a gente fica muito, muito satisfeito, muito agradecido aí pelo teu tempo, né? Gostaria de chamar agora o Ariosto, vou deixar a Mariana por último agora, presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí. Ariosto, de Macedo Pons Neto. Bom dia, Ariosto. Bom dia, Tiqueno, bom dia, Denis, bom dia, Mariana, bom dia aos ouvintes da Rádio São Miguel. É um prazer aí sempre participar do teu programa aí, Tiqueninho. Tiqueno, que foi meu colega também, Denis, aí, ó, de colégio. E aí eu posso chamar ele de Tiqueno, viste? Eu acho que também, aí agora ele já se apresentou como Tiqueno no começo do programa, aí, então agora vou chamar de Tiqueno, viu? É isso, Tiqueno, agora? É isso aí. Então, tá. É isso aí. Mas é prazer falar. O problema só de falar um pouco de mercado aí é o momento que estamos vivendo, né? Mas temos que falar de mercado, é importante falar de mercado nesse momento, até para nós tomarmos medidas para que esse problema que estamos enfrentando hoje não seja tão duradouro, né? Então vamos dar uma falada sobre isso daí, porque depende de nós aí o futuro do mercado do arroz aí daqui para frente. Então nós fizemos uma palestra no meio da semana com o José Maria, que era o CEO da Viterra na parte do arroz. Nesse meio da semana, agora ele está de freelance aí para a Viterra, comprando para a Viterra e para quem mais quiser vender, né, para quem mais quiser comprar arroz aí do Brasil, eu acho que da Argentina, do Uruguai e do Paraguai também, né, Mariana?
Mas ele falou, é um mercado que vai precisar da nossa ação, de que cada um faça um pouco da sua parte para que a gente não amargue problemas duradouros aí com esse negócio do arroz. Mas é isso aí, vamos falar durante o programa. Ótimo, Nelson, muito obrigado aí pela tua disponibilidade também, por ter conseguido um tempinho para falar conosco, com a audiência da Rádio São Miguel. E certamente vamos discorrer, né? Porque as questões de mercado, elas são inerentes a qualquer atividade econômica, mas a gente vai conversar sobre estratégias aí, né? Como é que a gente pode, como é que o produtor, na verdade, pode estar mais protegido ou estar menos exposto a essas oscilações de mercado, né? Então, vamos conversar, eu acho que é um tema interessante nós tratarmos aí no programa de hoje. Mas antes disso, eu vou chamar a operadora de mercados internacionais, Mariana Bergalo. Bom dia, Mariana. Posso chamá-la assim, de operadora de mercados internacionais? Pode, né? Claro que sim, Tiquinho, claro que sim. Acho que fica bem assim, né? Tá bom, até vou pegar essa dica aí. Olha aí, ó. Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, desafio falar de arroz hoje, né? Falar sobre cenários e alguma perspectiva futura. Eu vou tentar dar um pouco de esperança pro produtor. Vamos ver se eu vou conseguir. Ótimo. Mariana, já aproveitamos aí que tu gostaria de fazer já daqui a pouco um contexto, né, de como é que tu está observando aí as questões de mercado, né, as ofertas e demandas que afetam o mercado do produtor gaúcho, vamos dizer assim, né? Como é que tá essa dinâmica aí? Bom, essas últimas 2 semanas foram bem movimentadas no mercado arrozeiro. A gente teve vários encontros internacionais. Tivemos o encontro da Comasur, que foi em Assunção, no Paraguai. Tivemos a Rice Convention em Miami. E fora isso, todo esse burburinho que essa época geralmente temos, porque temos vencimentos de custeios, temos um ano muito desafiador, porque tivemos uma safra muito boa em toda a região. E eu acho que aí a gente entra no ponto principal para onde vai o mercado agora, porque a gente tem, segundo dados apresentados esses últimos dias, um excedente de quase 4 milhões de toneladas. Dependendo de por qual mês, tu olha se é por ano agrícola ou ano fiscal, vai dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas está aí beirando os 4 milhões de toneladas excedentes. Então, temos que pensar em estratégias para desovar isso, gradualmente, sem que afete tanto o mercado, o preço do arroz, que é como um cereal, como um quase commodity. Não sei se podemos considerar o arroz um commodity, mas trabalha por oferta e demanda. Então, quando tem um excesso de oferta, a gente tem sempre uma variação de preço. Mas o que eu posso dar de esperança, eu já vou entrar por aqui para não me complicar tanto. Não assustar o pessoal. A gente tem dados, especialmente da América Central, que é o principal destino do nosso arroz. Dados de importação da América Central. Tu pega dos anos 2000 até 2005, o Mercosul participava com 1% das importações, sendo que 99% eram os Estados Unidos. Tu pega esse mesmo dado de 2020 a 2022, o Mercosul já está com 38% das importações da América Central. E isso agravado ao El Niño, que teve na região o ano passado. E a aceitação do nosso arroz e rejeição do arroz americano, que já não vem agradando há algum tempo, existe uma expectativa de aumento ainda desse percentual. E esse percentual tu coloca 660 mil toneladas foram importadas pela América Central. O último dado atualizado que eu tenho, que é de 2022-23. Então esse dado deve estar maior ainda. É um bom destino aí, um bom lugar para a gente apontar como cenário de liberar um pouco desse excedente que temos aí dessa safra.
Eu não vou me alongar muito aqui, eu acho que a gente pode ir discorrendo, né, trocando mais ideias aqui com os outros, mas eu acho que esse é um dado fundamental aí para a gente olhar mais. Sem dúvida, Mariana, né? Eu já passo a palavra para o presidente eleito da Federa Arroz, Denis Dias Nunes, né? Eu acho que o que a Mariana traz aí eu acho que é uma alternativa, né? Para que as questões de mercado sejam menos afetadas, que afetem menos a produção, né? Que é a prospecção, a abertura de novos mercados, né, Denise? Desculpa fazer um parênteses antes de passar a palavra para o Denis. Isso falando de exportações, né? Claro. Que eu acredito que seja o caminho mais fácil para a regulação de preço aí. Exato. Mas tem outras alternativas que a gente também pode falar aí. Com certeza, Mariana, é por aí mesmo, né? Eu acho que a gente pode começar por aí e depois ao longo do programa a gente pode discorrer sobre outros, mas acho que tu traz um mote interessante aí, né? Pra gente discutir a questão da abertura de novos mercados. É por aí, Denise? Sim, com certeza, né? A gente já está trabalhando em cima disso, nós estávamos até com um diretor lá nessa convenção dos Estados Unidos com certeza a gente vai trabalhar nisso cada vez mais, né, Luiz? Isso é uma das diretrizes aí da Federa Arroz. Nós temos que trabalhar também aumento de consumo. Na realidade, as ações este ano vão ser várias, né? Nós não vamos ter uma ação única que vá resolver esse problema aí que a gente está de excedente de estoque, né? E de pressão de preços. Nós temos que fazer várias ações, né? De repente facilitar o crédito, alongar as dívidas, renegociar com os nossos credores, sejam eles privados de revendas, sejam instituições financeiras. Procurar desenvolver mais o mercado interno também, né? Isso é importante porque eu acho que houve sim uma queda aí, houve uma mudança de hábitos dos brasileiros pós-pandemia, né? O delivery aumentou muito e essas pessoas trocaram os hábitos alimentares, né? Parece que houve uma redução do consumo interno de arroz que a gente ainda não conseguiu mensurar. Mas isso tudo é importante a gente ficar sempre de olho nisso, porque o Brasil tem uma população gigante, né? Então, qualquer diminuição do produto do consumo de arroz no Brasil, ele reflete muito para nós, né? E com certeza, a América Central, a gente tem que aproveitar a qualidade do nosso produto, Luiz, ouvintes. Certo. Aproveitar cada vez mais a qualidade do nosso produto. Nós temos que partir aí para certificação de origem, nós temos que entrar, acredito... Buscar agregar valor, é isso, Denise? Isso, agregar valor, participar aí dessas barreiras hoje que são a principal barreira hoje para atingir mercados europeus, tal, é a barreira da sustentabilidade, né? Então aí nós temos que certificação de origem, fazer outros métodos, até o uso de alguns químicos, de repente fazer algumas lavouras para alguns mercados especiais, tipo Europa, Estados Unidos, que não aceitam o uso de tebuco, se eu não me engano. Isso é muito importante para que a gente faça que o arroz do Rio Grande do Sul tenha um reconhecimento internacional, né? Isso vai nos abrir. E a gente tem que aproveitar esse know-how, né, Luiz? Esse know-how que o produtor de arroz do Rio Grande do Sul possui, a qualidade do nosso arroz, a tecnologia que é usada no nosso arroz. A gente tem que aproveitar isso. Nós não podemos vender na vala comum, né? Com certeza. A gente tem que começar a se diferenciar cada vez mais. As questões, inclusive as questões ambientais e climáticas, né, onde a gente se produz o arroz, e a capacidade do produtor de ser muito eficiente, né? Isso para questão de sustentabilidade é muito importante, né? A questão da água aí, né, Denise? O uso da água, né, como um parâmetro para aferir sustentabilidade dos processos da produção é outra questão importante, e o nosso produtor ele tem essa capacidade de trabalhar com a água de forma eficiente, né? Mas são muitas questões que envolvem aí né? Eu chamo o Ariosto para falar, Ariosto, no primeiro momento aí, a respeito da
nós estávamos comentando da abertura de mercados, né? Tu, como presidente da CAU, capitaneou algumas operações de exportação aí, né? Como é que tu vês também essa abertura de novos mercados? Porque alguns mercados já estão, não diria consolidados, né? Mas que já tomaram gosto pelo nosso arroz. Pois é, Ticano. Deixa eu atender o interfone. Não, tá bem. Aqui tá sem parar. Parei um pouquinho. Tranquilo. Não sei se de volta aqui com a Mariana. Mariana, então a questão desses mercados, né, Mariana? Nós falávamos anteriormente, a abertura de novos mercados aí, é fundamental, né, para que a gente consiga manter, né, a atividade na dimensão que ela tem hoje, né, produzindo em torno de 11 milhões de toneladas por ano, né? Com certeza, Tiqueno. Até corroborando com os dados, né, que eu acabei de apresentar, depois eu mando para vocês esses gráficos. Eles foram apresentados, se eu não me engano, foi em 2023, nesse mesmo congresso que teve agora semana passada em Miami, pela Câmara lá da Centro-América. Os mercados estão consolidados, o nosso arroz está bem aceito, isso faz com que a demanda siga crescendo, né? Alguns fatores externos que a gente pode ter também, né? Essa guerra tarifária que o Trump está impondo, né? Isso aí pode vir a nos beneficiar. Eu até acreditei que nesse momento do ano a gente já estaria numa posição diferente ali de importação, especialmente para o México. Mas, enfim, estamos consolidados já como qualidade. O arroz brasileiro está super bem aceito nesses países. Agora, a abertura de novos mercados, a gente tem alguns limitantes, né? E falo isso como produtora de arroz também. Claro. A gente, sem fazer parcerias estratégicas, e eu digo parcerias, eu falei sobre isso depois da palestra do José Maria na quarta, né? Deu uma trancadinha na Mariana. Nós seguimos por aqui. Denise, tá comigo? Tô. Tá. A Mariana discorria aí sobre as questões de abertura de novos mercados, né? Como é que a gente vai poder encarar isso aí? E realmente existem essas questões de tarifas, né? As barreiras sanitárias, as barreiras econômicas, né? Então é uma luta, né, Denise? Não, com certeza, sim. Isso a gente de repente vai ter que pegar, está se pensando já entrar na PEX, para que a gente consiga ter um apoio. Realmente não é fácil de conseguir mercado externo, mas a gente já viu que isso é possível, né, Luiz? Nós já conquistamos essa entrada na América Central, México, inclusive, que era um mercado muito difícil, passamos anos tentando, e hoje a gente já tem uma abertura, já está reconhecido no México, já tem um know-how de exportação para o México. Então a gente já sabe que é um trabalho árduo, persistente, que a gente vai ter que fazer sempre, né? A Mariana está voltando. Isso aí. Vamos pegar a conclusão da Mariana aí. Tá, ok, ótimo. Mariana, por favor, conclua. Então, na verdade, estava iniciando, na internet aqui. Isso aí faz parte, né? Não vamos nos preocupar. Não venha aqui no apartamento de Porto Alegre há muito tempo, nem sabia se ia estar funcionando, mas tá. Tranquilo. Vou terminando o raciocínio ali, né? Eu estava falando em parcerias estratégicas para poder abrir novos mercados. E eu cheguei a falar sobre isso na reunião depois da palestra de quarta-feira com o José Maria da Viterra. Eu sei que é um negócio difícil, mas eu acho que a Biarroz, junto com a Apex, estão tão determinadas em abrir novos mercados para o arroz branco brasileiro, que eu acredito que tem espaço para ações conjuntas dos produtores com a indústria. Porque aí tu abre um leque de novas possibilidades, né? Porque tu sai do mercado do casca, só do casca, do commodity, e entra num mercado industrializado. E aí tu tem tenders, licitações de Iraque, por exemplo, que é um grande consumidor de arroz. Aí tu entra também na União Europeia, que obviamente tem essas questões, principalmente de pesticidas, mas que é um negócio que pode ser trabalhado.
enfim, acho que dá um pano para manga aí para mais alguma conversa. O Denis tá sinalizando que sim, que bom. Mas é um negócio que eu já venho pensando há um tempo, de fazer algum tipo de parceria, de pensar numa estratégia em conjunto e pegar essa onda de promoção que o arroz brasileiro está fazendo, né? Que tem participado de muitas feiras. Eu encontrei já com muita gente da Abiarroz no mundo inteiro para disseminando o arroz brasileiro. Eu acho que a gente tem que pegar essa onda e tentar entrar de alguma maneira em conjunto, né? Uma parceria, uma joint venture aí, como gostam de falar, um projeto em conjunto por um tempo determinado, pelo menos até que a situação se normalize aí, né? Interessante, Mariana, trazer esse ponto do arroz branco, né? Porque a exportação inicialmente do arroz, e por favor me corrija se eu estiver equivocado, ela partiu sempre da indústria com arroz branco, né? O arroz em casca, ele passou a ser mais exportado um tempo para cá, né? E realmente é o que gera maior impacto no preço para o produtor. Então, buscar essas duas pontas, esses dois elos da cadeia, para promover transações de venda, eu acho que seria um desafio e tanto, né? Uma questão muito importante, eu acho interessante. E, Denise, o que tu pensa a respeito desse tema? Não, com certeza. Na realidade, nós todos somos dependentes da cadeia. E com certeza todos os entes envolvidos, né, seja a indústria, a gente já tem feito contato com a indústria, essa atual diretoria já tem feito contato com as ações, até na questão de aumento de consumo, de abertura de mercados. Com certeza a indústria também pediu para que a gente aumente as exportações, para eles enxergam isso como importante. Eles não querem trabalhar com produto de baixo valor, porque senão a rentabilidade deles diminui, né? Porque eles têm os custos fixos também, questão de mão de obra, energia, manutenção, então capital, isso tudo, quanto mais baixo está o valor, é óbvio que a rentabilidade diminui, até de repente fica num déficit no negativo. Então é lógico que a gente vai trabalhar junto com a indústria, embora às vezes a gente tenha algumas animosidades, algumas dificuldades, mas a gente sempre enxerga a indústria, todos os entes envolvidos na cadeia, né? Seja até os fornecedores de insumos também tem que estar consciente de que também fazem parte da cadeia arrozeira, né? Quanto melhor estiver a cadeia arrozeira, melhor tiver os produtores, mais eles vão vender com mais segurança, né? Então, lógico, e a gente fica até contente com isso, né, o Ariosto, porque o Ariosto faz parte também, né? O Ariosto é do conselho diretor, vai continuar sendo, é muito importante no nosso conselho, e que tem pessoas que têm essa intenção, né, Mariana? Porque, na realidade, tudo depende dos nossos empreendedores terem motivação, intenção de fazerem os negócios e não se acomodarem. Às vezes, também, quando os negócios estão muito fáceis, a gente se acomoda e não procura novas alternativas, até porque não precisa, né? Mas quando as coisas, eu sinto, começam a ajustar, a gente começa a ter que achar uma nova saída aí. Então, às vezes, esses momentos de crise são os momentos também de CRI, né? Exatamente. Se a da crise, fica-se no CRI. Só gostaria de chamar o Ariosto para conversa. O Ariosto retornou de uma emergência doméstica. É isso, Ariosto? Tá por aí? Chegou uma encomenda do Mercado Livre aqui em casa. Agora esse interfone que não para de gritar se não atende. Mas tá. Acho que acho que é interessante, como a gente está iniciando, explicar o porquê que chegamos nesse ponto aqui que estamos hoje reclamando do momento, né? Eu estava escutando a palestra do Guilherme Gadret antes de entrar aqui com vocês, que ele deu a linha Alegrete. Na verdade, essa semana todos os analistas de mercado tiveram aqui na nossa região da fronteira oeste. O Guilherme Gadret, o Thiago Barata e aqui em Uruguaiana, o Barata aqui em Uruguaiana também, e o José Maria.
Mas assim, só para quem não é do nosso métier aí, que está escutando o programa, ter uma ideia do porquê que chegamos nesse ponto de preços aviltados, né? Hoje estamos trabalhando de 30% a 40% abaixo dos últimos 2 anos aí em preços, e isso tem uma explicação, né? Eu estava escutando o programa do Gadré, e aí todo mundo sabe. Brasil, fora nós, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somos quanto mais produtores de arroz, e que já é o nosso métier plantar arroz, nós acabamos produzindo neste ano que deu tudo certo em todas as regiões produtoras, produzimos um ano normal. Um ano normal é bastante arroz, né? Aí pegamos o resto do Brasil, o restante do Brasil. Aí o Gadré deu um número lá que eu não tinha e eu achei importante compartilhar com vocês aqui. O aumento em todo o resto do Brasil foi de 20% a 30% em relação a anos normais em produção. Então, e essas lavouras aí são lavouras oportunistas. Tia, chegou outra encomenda, mas... Tranquilo, tu ainda vai encerrar o teu raciocínio, Ariosto. Fica tranquilo. Tá? Lá tu tá comprando, hein? Mas olha só, eu acho que a informação que ele traz é interessantíssima, né? Que o Guilherme, na verdade, o Guilherme Gadré traz, né? Que é a produção. Ariosto, vai segue conosco? Tá, o Ariosto segue conosco, é isso? Tá, mas aí tá, seguindo o raciocínio. A América do Sul, aqui nas regiões produtoras normais, Paraguai, uma lavoura um pouco maior do que o normal, ou maior do que o normal, né, Mariana? A Mariana tem lá um pé no Paraguai também. Em crescimento, né? O Paraguai vem há anos consecutivos aumentando a área. Uruguai aqui, que são nossos vizinhos aqui, que fazia horas que não produziam algumas áreas, pelos preços que estavam convidativos, acabaram plantando área cheia no Uruguai. A Argentina, tivemos algumas expansões de áreas, tanto é que o ano passado eu fui ali no Paraguai para fazer uma visita lá, e nós entramos por aquela região do Paraguai, na margem do Paraguai, do lado argentino, e tinham áreas sendo abertas na Argentina também, né, Mariana? Em Formosa. Em Formosa, isto. E aí, então, tivemos um aumento nessas áreas de Formosa, tivemos aumentos aqui também nessa nossa parte da fronteira. Então tivemos um ano de produtividade 15%, 20% superior na América do Sul como um todo, né? O que nós tínhamos nos outros anos, nos últimos 3 anos para trás, que acabaram dando sustentação em preços do arroz em relação a esse ano? Nós tivemos quebras na fronteira oeste, né, Denise? E aí é um ponto importante, aí o 22, a colheita de 22 e a colheita de 23 na fronteira oeste foi muito ruim, foi bastante difícil. Aqui nós tivemos perdas por seca significativa aqui na fronteira oeste, e essa seca significativa da fronteira oeste se repetiu na Argentina, aqui no nosso lado aqui, no Uruguai, aqui também nessa nossa região aqui, e um pouco no Paraguai, né, Mariana? Bastante no Paraguai. Isso, bom, no Paraguai, então, bastante também. Então, isso se refletiu em bons preços no mercado do arroz do brasileiro e do Mercosul como um todo. Também tivemos este ano um outro agravante, que foi a liberação das exportações da Índia, né? Que eles estavam trancados há 2, 3 anos para exportação. E não sei se mudou o governo lá ou alguma coisa lá mudou, eles estavam abarrotados de arroz e liberaram exportações na Índia. Não é o mesmo arroz nosso aqui do longo fino, mas dá uma bagunça no mercado internacional. Então, por isso chegamos no ponto que chegamos hoje, com um problema de 30% a 40% de queda de preços na ponta, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, né? Nós somos players, a América do Sul é exportadora, né? Tem sobra de grãos, e num mercado internacional muito ajustado acaba fazendo bagunça, né, Mariana e Denise? Eu acho que talvez vocês concordem. O que eu vejo no futuro
falando o que eu venho falando aí. Essas lavouras oportunistas que são do restante do Brasil, que aumentaram 20% a 30% aí neste ano, elas são oportunistas. O preço estava bom, estava convidativo, o produtor foi lá e plantou. Eu acho que esse ano ele retorna milho, retorna a plantar soja, retorna a plantar os grãos que é o normal dele plantar. E hoje do jeito que está o preço do arroz, ficou muito mais convidativo voltar a plantar o milho e plantar a soja. E também esses aumentos de área, tanto nos nossos vizinhos aqui, o Uruguai, a Argentina. Eu sei que no Paraguai parece que aumenta um pouco de área ainda, né, Mariana? Mas vamos voltar a cair na realidade do passado, né? É uma lavoura bastante difícil, que sempre foi no passado, uma lavoura ajustada. Nós vivíamos momentos que essas nossas quebras de safra acabaram que deixaram meio irreal o preço, e agora vamos voltar à realidade, a nossa dura realidade. É isso aí, só para dar um panorama do... Muito bom, Ariosto. Não sei se o Luiz quer se manifestar. Não, segue, fique à vontade aí, eu tô só para grupo. Tá bom. Muito bem, Ariosto, esse teu resumo da situação. E a gente não pode esquecer, né, Ariosto, que nós tivemos uns anos atípicos, né? O ano passado, por exemplo, nós tivemos toda aquela enchente, e com a enchente vem toda aquela situação de doações de alimento, né? Que isso faz com que o arroz seja muito consumido, né? Um dos produtos mais doados a nível de... Quando se tem essas situações, né, de calamidade, é o arroz, né, que é um produto que não é perecível, tu consegue armazenar e consegue fornecer uma alimentação barata, né, para as pessoas necessitadas. Isso fez com que também o ano passado tivemos com toda a enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve o problema todo de logística, né? Que tivemos aquele contratempo aí com a Conab e tal, com o Ministério da Agricultura, mas isso fez com que o mercado ficasse um pouco irreal, né? Na realidade, o ano passado nós temos aqueles preços enormes lá que fez com que os produtores acreditassem numa nova realidade. E antes a gente tinha tido a pandemia também, né? Mas se nós formos olhar, se não me engano, em 22, a 20 foi a pandemia, 2021, 21, 22, se eu não me engano, em 22 nós tivemos preços deprimidos também. O preço andou em média no Rio Grande do Sul em torno de R$70 de média. Então a gente teve uns momentos aí que esses anos foram atípicos, que nós tirou um pouco da realidade, né, Ariosto? Isso dificultou nós entendermos como que o mercado estava funcionando e, consequentemente, a gente achou que estava no momento e houve esse aumento de área em todo o Mercosul, né? Na realidade, a gente fez uma leitura errônea do mercado aí. Houve um aumento muito grande, as pessoas acharam que esse preço iria continuar, né? Nós tivemos preço de $22, né? $23. É muito alto, né, Denise? 22 dólares é alto. Vai lá, Moreno, vai. Agora tu tá com 2 perfis aí, tu vai ter que fechar um. Fecha um. Feito. Pronto. Deu um eco aqui. Que tu tá com 2 perfis abertos, agora tá tudo ok. Vocês estavam falando e eu tava me coçando para começar a falar aqui porque esses preços de mercado que a gente vem trabalhando desde o Covid, como o Denis bem disse ali, né? A gente teve a pandemia 2020 e 2021, foi o primeiro fator que a gente trabalha muito com o fator psicológico em mercado, é muito especulativo. Perfeito. Então, quando começou a pandemia e teve aquela correria para se sobreestocar de arroz, de papel higiênico, foi todo aquele monte de meme de loucura, começou ali a nossa bolha, tá? 20, 21 e um pouquinho de 22, tu ainda pega essa cauda do Covid, né? Aí 22 e 23 a gente tem as secas.
que realmente afetaram, e a produção saiu, acho que foi 1,5 milhão de toneladas a menos, se não mais, tá? No mercado. Aí tu tem as enchentes de 24 do ano passado, que foi um fator muito mais psicológico do que real, né? Porque não teve tanto impacto na quantidade de arroz disponível no mercado, mas sim esse fator de escassez, né? Vai faltar. Né? Toda essa movimentação, ela é muito mais psicológica do que real de mercado. Mas a gente entra no preço do arroz nos últimos 30 anos, a média é $12 por tonelada. $12 por tonelada é a média. Tivemos anos que foi 6, tivemos anos que foi 22. Né? Mas sempre depois de 1 ou 2 anos positivos, a gente segue uma tendência de queda, justamente pelas produções oportunistas, como bem colocou o Ariosto, né? Porque tu vê, o preço tá bom, eu já tenho uma estrutura de lavoura, claro que a estrutura de soja e milho é diferente, mas tu dá espaço para correr risco, né? Então os produtores vão lá e plantam arroz. Tem muitas dessas áreas também de arroz que não normalmente são lavouras históricas, que são lavouras de abertura de área, né? Então tu pega ali a região do Mato Grosso, a região do Mato Piba, eles usam a cultura do arroz para abrir área, porque o arroz ele dá em qualquer lugar, né? E por mais que tu não consiga ser produtivo, pelo menos tu conseguiu fazer um preparo de solo, tu já fez uma correção, né? Tu entra com uma cultura antes de entrar com a tua cultura principal, que aí no caso seria soja ou milho. Então isso, todo esse contexto aí fez com que a gente tivesse agora nesse momento de queda de preço, de susto, porém também é um fator psicológico, né? Toda essa especulação que tem no mercado, imagina, faz 3 semanas que está todo mundo no mercado arrozeiro repetindo: tem arroz demais, tem arroz demais, tem arroz demais, não tem o que fazer, né? E isso aí, cara, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Imagina com fatos, né? Porque é um fato, se produziu demais, mas também não é nenhum absurdo o que está acontecendo. A gente tem alternativas para sair cobrindo o custo, né? Que é um arroz ali. Pô, agora eu vou ativar o psicológico aqui do pessoal. Um arroz com 75, 80 reais tá bom para todo mundo. Cobre o custo do produtor, a indústria consegue ter margem e o consumidor tem um produto acessível, né, em casa. Então, a gente tem alternativa. A esperança que eu quero deixar é essa, porque tem demanda pelo nosso arroz. Então a gente vai passar por isso aí em seguida. Seguro psicológico. Maravilha. Eu acho que uma questão que fica, Mariana, que tempo leva para o mercado se rearranjar, né, em função dessas idas e vindas dessas lavouras oportunistas, que eu acho que o Ariosto colocou muito bem, né? Que é o especulador, vamos dizer assim, né? Que tem a oportunidade de fazer uma cultura rentável num determinado momento, né? Mas eu acho que talvez o furo da bala esteja nisso aí, né? Que também seja um pouco de exercício de futurologia, que a gente não... O mercado a gente não é difícil prever muita coisa, não. Mas vai levar um tempinho para esse arroz ser reabsorvido, vamos dizer, pelo mercado. Vai. Se a gente não plantar arroz, eu vou dar um dado agora que o José Maria deu, que eu achei muito curioso. Se a gente não plantar arroz agora, a gente tem arroz até maio. Ninguém planta, né? Se ninguém plantar, se ninguém no Mercosul inteiro plantar arroz... É um ano de consumo, praticamente. Exatamente. Então, um ano de consumo não, né? Que a gente teria a safra ali em fevereiro, março, teriam 3 ou 4 meses, né? Que a gente conseguiria sobreviver sem a produção anual.
Mariana, vamos começar a não divulgar o Zé Maria. Uma realidade. Não, mas eu acho que, assim, eu acho que é importante expor essa realidade aí, né? Porque é uma realidade dura, mas que o produtor tem que estar muito preparado, se preparar, né? Não adianta também a gente querer dourar a pílula, né? Mas é importante essa informação. Não, o Denis falou muito bem antes, desculpa, Denis, né? De que as crises são oportunidades, né? Para a gente criar alternativas. E a gente viu muito isso no Covid, a quantidade de novas estratégias de empresas, né? A forma como a gente repensou processos logísticos, isso foi incrível. E não querendo comparar o que a gente está vivendo, né? Mas colocando em perspectiva, a gente tem uma oportunidade muito boa aqui mesmo, e não dá para deixar passar. Porque isso já aconteceu anteriormente, vai seguir acontecendo, mas a gente tem formas de absorver menos o impacto. Claro que sim. Claro que eu sim. Acho que vamos pensar junto aí. A questão de ações, assim, não tanto na questão mercadológica, mas questões estruturais, né? Questões que podem promover uma melhoria nos custos de produção, principalmente, que é onde o produtor ele tem realmente predomínio, tem ação, ele pode atuar, né? Eu acredito que, aí dando uma visão que eu tenho, que questões de base, né? Questões de tributárias, principalmente, né? Que a gente percebe que existem diferenças de tributação em cima dos insumos, por exemplo, dentro do Mercosul, né? Homogeneizar as políticas seria uma forma do produtor também ser, não digo beneficiado, mas se proteger, né? Então, questões também paralelas não só a comercialização para o exterior, né? Com certeza, Luiz, essa questão de tributação é algo que a gente trabalha constantemente, né? Isso, na realidade, não é nem para reduzir custos, seria para aumentar a competitividade do Rio Grande do Sul com o restante dos nossos concorrentes aí, Mercosul, né? A gente é muito prejudicado nessa questão de tributação. O Rio Grande do Sul, o governo do estado diz que é muito dependente da indústria roseira, em questão de receitas, então a gente é penalizado aí em termos de concorrência, né? E eu gostaria só de lembrar, na realidade eu acho que uma notícia positiva que nós temos ou vamos ter é que eu acredito que o Centro-Oeste não vai plantar mais a área que plantou, né? Eu tive numa reunião agora com o pessoal que era do Centro-Oeste, lá, produtor de arroz, e eles com certeza com esses valores eles não têm resultado lá e eles têm outras alternativas para as áreas deles, né? Claro. No momento que o arroz deixa de ser atrativo, né? É natural que esses sistemas de produção retornem para a sua originalidade, né? Ariosto? Só para terminar esse assunto que eu tinha começado lá, o aumento do resto do país em 20%, 30% na produção, não é só os 20%, 30% de arroz que entraram, eles entram nesse mercado, que é o mercado ajustado, e eles têm que sair até agora final de junho, começo de julho. Então, isso também que pode ser que reflita, não quero dizer que vai subir mais para frente, mas o que acontece? Em junho, julho, esse produtor do Brasil Central ou daquela região do Mato Piba lá, ele precisa esvaziar os seus armazéns e não importa o preço que tiver o arroz. Isso aí pode estar ocasionando essa falta de liquidez, seja essa falta de liquidez do arroz nesse momento aqui na região sul. As indústrias do centro do país, as indústrias de São Paulo, de Minas Gerais, estão se abastecendo desse arroz que está tendo necessidade de sair dos armazéns, porque tem uma nova safra nessas regiões, tem uma nova safra vindo, que é a safra de milho, algumas acho talvez soja, mas a grande maioria é a safra de milho, e tem que desocupar armazém. Então, esses 20%, 30% de aumento de produção vão vir todo agora.
espacinho lá para agosto, setembro ter uma melhorada, julho, agosto, setembro ter uma melhorada no mercado. Não quero dizer, não quero cravar nada, viu, Mariana? Mas eu acho que a gente está tendo uma oferta muito grande nesse momento dessas outras regiões aí, que não está importando muito preço. Limpa Armazém e Vida Nova, que é diferente da nossa situação aqui, que a gente fica segurando, vendo o que pode fazer, eu não sei o que, os caras lá é Vida Nova, vamos começar de novo, né? Em relação a tributos, Denise, é uma coisa que a gente tem que bater muito. ICMS foi tratado agora no meio da semana com o governo estadual, né? A necessidade de a gente diminuir o ICMS de 7% para 1%. Foi tratado, não sei se o governador vai aceitar, se ele pode abrir mão desse recurso aí. Dizem, né, quem participou da reunião disse que ele se mostrou com boa possibilidade de isso acontecer, porque mostraram os números da lavoura de arroz, mostraram a situação do produtor lá, a Federarroz participou, a FEArroz participou, as indústrias de arroz participaram. Então o ICMS é uma coisa que a gente tem que bater, nos tira competitividade com os nossos pares do Mercosul, com os nossos pares de outros estados da federação. Nós tivemos também reunião com o novo presidente do IRGA, que foi eu já estou perdido nos dias, já foi na quinta-feira, se tratando em CDO também para exportação, né? Não podemos, isso aí o presidente disse, isso é lei. Eu digo, não, mas se tem que mexer na lei, vamos mexer na lei, e tem que ser urgente. 89 centavos por saco de arroz para CDO, às vezes é o que inviabiliza alguma exportação. Então vamos mexer sim. Hoje o CDO corresponde a 1,4% do preço do arroz hoje, né? Tá caríssimo. O CDO ele corrige por uma taxa lá que não corresponde ao preço de arroz, fazer um correspondente em preço de arroz no CDO. Então é importante a gente, nesses momentos, né, Denise, quando tá tudo maravilhoso, a gente não fala para os detalhes, né? Mas, como diz o produtor aqui de Uruguaiana, quem não dá bola pro centavo não merece o real, né? O produtor, vamos dar bola para todos os centavos que a gente tem possibilidade de dar para nós seguirmos competitivos, podermos seguir competitivos, que eu acho que a gente é muito competitivo, né? Parando essas arestas aí, o Rio Grande do Sul aqui, a nossa lavoura arrozeira, e eu falo sempre isso aí, a nossa lavoura tem aptidão aqui, a lavoura arrozeira do Rio Grande do Sul tem aptidão para produzir arroz. Nós éramos um pouco de oportunistas na soja aqui na nossa região aí. Estamos aí amargando os problemas de ser oportunistas na soja aqui na região sul. Mas nós não somos oportunistas no arroz. No arroz nós temos aptidão. Então vamos manter essa lavoura viva e fazer o que for necessário para manter essa lavoura viva. Maravilha, Ariosto. E realmente quando se exporta um produto, a gente normalmente as economias, as atividades econômicas não exportam impostos, né? Então se exporta o produto, né? O imposto não deveria ser cobrado, inclusive outros, né? Além da CDO, né? Principalmente no momento desse, né? Que sobra arroz. Denise, por favor. Com certeza, essas colocações do Ariosto são todas pertinentes, né, Ariosto? Eu acho que a gente tem que sim ficar muito atento, bater em cima disso. Essa questão seria um grande incentivo para a exportação, né, Ariosto? Essa ideia é fantástica de tirar o CDO das exportações, né? Como que a gente vai fazer isso? É óbvio que isso mexe em receita do Estado, né? Depende de legislação. Mas isso é de uma grande importância para a gente conquistar mercados, abrir mercados e incentivar as exportações, né?
Esse ano a gente teve aí momentos que a gente perdeu importantes, né? Porque os nossos produtores, e principalmente aqueles produtores mais capitalizados, que conseguem segurar as vendas lá para o final do ano, esses produtores não acreditaram nas exportações, né? De repente, com incentivo aí, se nós tivéssemos mais incentivo além do Fundo Rural, nós conseguiríamos ter rodado com esse mercado mais forte. Isso foi uma grande perda, uma grande pena que houve nessa safra, que a gente não aproveitou aqueles momentos, né? Quando deprimiu o preço, na realidade, os produtores que não necessitavam de vender, aqueles que necessitavam de vender, venderam, né? Mas muitos produtores que não necessitavam de vender seguraram e ficaram aguardando aí para o final do ano, segundo semestre. Perfeito. Muito bem colocado pelo Ariosto, acho que sim. Esse ponto também, Denis, da oportunidade de venda, eu queria fazer alguns comentários sobre isso, porque eu acho que a gente como produtor, eu falo a gente, produtora de arroz, tem uma cultura de venda baseada num histórico que já não é mais tão real. Né? A sazonalidade de venda do arroz é um negócio que mudou. Tu pega o histórico dos preços dos últimos anos, e quais são os picos de preço. Porque antes tu tinha uma depreciação sempre no momento da safra, né? E ao longo do ano tu tinha uma curva crescente. E nos últimos anos isso não vem acontecendo. Né? A gente não tem o período mais baixo no período de maior oferta, que é março, abril. A gente está tendo essa curva um pouco mais tarde. Né? E eu acho que isso vale como dado para a gente repensar a estratégia comercial de venda do arroz. Isso aí é uma coisa que a minha família faz há muito tempo, que é o preço médio. Então, o meu pai vende arroz todo mês e no fim do ano ele está sempre com o preço melhor. O preço médio do ano e sempre deu certo. Né? Então tu não tem uma sobreoferta de produto num determinado período de tempo, tu tem uma oferta escalonada ao longo do ano que faz com que os preços não tenham uma variação tão grande. Né? Claro que isso é um cenário ideal, né? Tem a realidade de cada um, tu tem vencimento de custeio, tu tem conta para pagar, tem investimento, tem N variáveis aí a serem analisadas. Mas eu acho que isso já entrou como um ponto, né, de atenção para o momento de venda ideal, né? E isso contribui também com a estratégia de exportação, que tem que estar já instaurada na cabeça do produtor, que ele tem que destinar um percentual da safra dele para mandar para o porco. Às vezes a gente faz cotas de sacrifício, né? O Ariosto capitania isso muito bem ali, começou esse projeto com a CAU, que vem dando muito certo. Manda o que tu conseguir, né? Às vezes é R$1 a menos do que o valor de mercado, né? Mas olha a importância, o impacto disso no longo prazo para o resto do ano, né? Então hoje é cota de sacrifício, mas daqui 2, 3 anos vai ser um mercado consolidado, mais alguns mercados consolidados que a gente vai ter de destino, né? E vai impactar na nossa produção regional, porque se a gente seguir fazendo o que a gente vem fazendo, vai inviabilizar a produção de arroz para muita gente, né? Então essas alternativas têm que ser pensadas em conjunto também. Redução de custos, estratégias comerciais, uma série de coisas, revisão tributária, tem várias oportunidades, né, para que a gente perdure aí e mantenha sustentável a produção de arroz, sustentável economicamente falando, né? Mariana, o que tu colocas aí na verdade a cadeia do arroz precisa se estruturar, né? Denis, por favor, Denis, pode falar. Denis. Eu acho a Mariana colocou muito bem aí essa parte. Eu estava acompanhando aqui o raciocínio dela, e uma das coisas importantes, Mariana, é a negociação em grupo. Nós temos que aprender, o produtor tem que aprender a negociar em grupo, porque ele fica com mais segurança
ele não fica com aquela indecisão que decidir é uma coisa que cansa muito, né? Aliás, dizem que uma das coisas que mais cansa o homem é a decisão. Então, quando as coisas são planejadas, são trabalhadas em grupo, facilita as suas decisões. E o produtor que está lá na colheita, por exemplo, quando tem uma oportunidade de venda em abril, em março, ele está ocupado, né? O produtor está tocando sua lavoura, está tocando sua colheita, ele tem um monte de decisões a serem tomadas, e aí surge lá uma oportunidade de venda, ele fica naquela, mas mais uma operação para mim fazer. Eu já estou atrapalhado, ainda vou ter que resolver, vou ter que fazer logística de carregamento. E isso, Ariosto, é importante a gente frisar. Eu acho que tem que ser uma das campanhas da Federarroz. E, inclusive, a Mariana falou ali na questão da exportação, de uma cota de exportação. Isso a Federarroz já está lançando agora nos próximos cards aí, e que as pessoas entendam que tem que ter uma cota de exportação na sua produção. Mas voltando essas ao Ariosto, as cooperativas, né, Ariosto, eu acho que nós temos que incentivar nessas rodízios, estas voltas que a diretoria dá e as associações, principalmente, nós temos que incentivar a criação de cooperativas de produtores, porque faz com que a gente tenha mais segurança, a gente tenha uma informação, uma assessoria em termos de negociação, né? Isso é uma questão muito importante. Outra coisa, a gente diminui também a oferta, a pulverização de ofertas. Assim como a indústria tem uma concentração, os nossos clientes são concentrados, é importante que nós, como fornecedores de matéria-prima, também nós concentremos, né? Então, com as cooperativas faz com que as ofertas diminuam, fiquem concentrados, consequentemente os nossos compradores, eles ficam com menos opções de compra. No momento como a gente tem essa situação com as quedas das cooperativas que houve no estado do Rio Grande do Sul, é muito prático eles ficarem como se passassem numa feira desfilando e houvesse aquela oferta de compra de mim, eu vendo mais barato. Então é muito importante a gente trabalhar com esses pool de vendas ou cooperativas. Na realidade, nós temos que incentivar as cooperativas no estado, né? Perfeitamente, Denise. Eu gostaria só um minutinho para nós relembrarmos os nossos apoiadores: Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Braseiro Sementes, Grupo Ceolim Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana, Vetagro Consultoria, Cabanha Santa Ângela e Membuí Insumos. Agora nós temos 10 horas e 4 minutos. Ariosto, por favor, Ariosto, seguimos a conversa. Bom, isso que falou, Denise, aí, da gente concentrar as ofertas aí é importante para a tomada de decisões. De fato, o produtor às vezes fica muito reticente de fazer um negócio, né? Que tá no métier ali, naquele momento da decisão, ele tá ocupado em outras coisas, acaba deixando passar o negócio. A gente tem um exemplo aqui muito próximo da gente, que é o Uruguai. O Uruguai, ele entendeu que teve uma produção bastante grande esse ano. A indústria uruguaia ali, como norte. Acho que agora melhorou o som, Ariosto. Tá. É o teu. Tá mutado pelo jeito. Não é? A indústria vai entender que ia exportar coisas em casa, né? Tá cortando o teu som, Ariosto. Acho que o Denis tenta botar o mudo teu. Tá. Vamos ver, melhorou? Melhorou. É o Denis ali. Tá, sério. A indústria uruguaia entendeu que precisava exportar arroz em casca. O Uruguai não é exportador de arroz em casca. O Uruguai é exportador de produto industrializado. E eles viram que tinham um excesso de oferta e botaram como norte lá, temos que exportar arroz em casca. Eles não vêm perdendo negócio.
quem vem perdendo somos nós. Segundo o José Maria lá também, nessa palestra do meio da semana, eles já exportaram ou fecharam negócios suficientes de 250 mil toneladas de arroz em casca, né? Para um país que não tem um histórico de exportação de arroz em casca. Eles foram muito rápidos nessa tomada de decisão aí, até porque eu acho que por estarem concentrados, né? Às vezes aí a gente vê aí no nosso produtor aqui da região, aí ele, de fato, ele fica esperando que todo mundo faça a exportação, mas ele fica só esperando, né? E a parte dele ele não faz, tá? Puxando um gancho também da palestra do Gadré ali atrás, ali, que foi ontem, foi também na quarta-feira, também, quinta-feira. Ele falou que todos temos, o Rio Grande do Sul precisa exportar 20% do que nós produzimos, 20%, ou seja, cada produtor teria que exportar 20% do seu arroz, tá? Cada produtor que esteja nos escutando aí tem que pensar, já exportou os 20% dele, ele pensa em exportar os 20% dele, tem que ter isso na cabeça dele, né? Esse viés de exportação aí tem que passar na cabeça desse produtor. Se cada um... Desculpa, Arius, segue aí. Não, eu digo, se cada um fizer o seu dever de casa aí, ao natural as coisas vão se ajustando. É importante cada um fazer a sua parte, né? Não esperar do vizinho, do coleguinha ali do lado, que só o coleguinha que vai fazer, eu vou esperar, e aí fica esperando, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, eu acho. Nesse momento aí, cada um fazendo a sua parte, o negócio fica mais leve para todo mundo. Só acrescentando também, além do Uruguai, Argentina e Paraguai, eu boto os três no mesmo barco aí, conseguirem se organizar de uma forma muito mais rápida para a exportação, eu acrescento a informação de vendas a futuro, porque eu me lembro do ano passado, acho que foi em outubro, se eu não me engano, o Paraguai já estava negociando arroz da safra seguinte. Então, em outubro, já vendo a área plantada do Mercosul, eles já estavam se movimentando para começar a escoar, e o Paraguai começa a colher um pouco antes, então eles têm essa possibilidade, né? E eu lembro que foi bem julgado, ou mal julgado, né, essa operação, porque deu uma incidência de piso, uma nova incidência de piso para o preço do arroz, que, se a gente for colocar no que é a realidade hoje, é um baita preço, né? Só que eles já enxergaram, olha, vai ter, agora não tenho números aqui, a quantidade de hectares a mais que foi produzida, né? Mas já estava se sinalizando uma superprodução no bloco, né? Então, antecipar isso e conseguir, porque as tradings já estavam ativas, eu me lembro, desde agosto, setembro, já tinha trading fazendo visita para fechar os negócios do próximo ano. Né? E como a gente vinha de anos de escassez, isso aí também foi um fator. Eles precisavam embarcar o mais cedo possível, né? Então, obviamente, o Paraguai começa a colher antes, vai ser o primeiro a embarcar. Mas nós tivemos muitas oportunidades de exportação nessa janela do fim do ano, começo do ano. E eu lembro a primeira exportação que a gente fechou, acho que estava 104 ou 102 no Porto, e não se conseguia gente, né? Até que, bom, teve Era bom. Né? E até que teve um estalo e falou, bom, o pessoal começou a se dar conta de que tinha que entrar, né? E hoje, até, acho que foi quinta-feira, eu falando com o Pércio Greco, falando com ele sobre a palestra do José Maria, né? E perguntando quais eram os negócios que estavam ativos no momento. E agora está com excesso de oferta, até para exportação. Então, para o barco que estava comprado para embarcar até, acho que é julho, já tinha um excedente de 15 mil sacos, né? Se a gente tivesse se organizado um pouquinho antes, teríamos já pelo menos 200 mil toneladas a mais na nossa balança aí.
E esse negócio pro Uruguai doeu, né? Perder. Porque não era um concorrente que a gente estava imaginando, né? Normalmente, o Uruguai, como bem colocou o Ariosto, não é exportador de arroz em casca, eles exportam um arroz beneficiado, mas também viram a janela de oportunidade, viram o excedente que tinha e até casca exportaram e assumiram essa cota, né? Que, bom, acho que estava dando 67 para o produtor, fazendo uma conta de padeiro aqui, né? Estava dando R$67 o saco para o produtor, né? Nesses 2 barcos que eles fecharam, que poderiam ter sido nossos. Enfim, é uma série de fatores que a gente tem que ter em consideração aí para esse próximo ano. Aí vem essa questão que nós comentávamos anteriormente, né? Da concorrência, né? Porque o uruguaio conseguiu, ou se viabilizou uma comercialização a esse preço. Será que o nosso produtor viabilizaria, né? Eu entendo a questão do... Claro que tem que ter a questão da cota do sacrifício, mas novamente, né? Os custos aí sendo um farol, né? Essa semana chegou a 62, Ariosto. Desculpa, Maria. O preço do saco de arroz? Bateu aí alguns, se for parbolizado aí, falaram em R$60. O branco é um negócio a menos de 63, eu acho. Tá tudo nebuloso aí. Mas... Tá nebuloso. Tá nebuloso. Não era nenhum absurdo. É um absurdo. Mas, Mariana, isso que tu comentaste só vem a confirmar o que a gente falou anteriormente aí, né, da questão das cooperativas, e porque a cooperativa de Camaquã tem feito esses negócios antecipados, tem se dado muito bem lá, dirigida por nosso colega, companheiro, né, Volzear, né, Ariosto? O Ariosto também capitaneia sempre essas negociações, e isso é importante porque o produtor se sente amparado. Agora, tu esperar que um produtor que está com um preço lá de 110, 120 vender a 100, ele sozinho não vai tomar essa decisão, né? Perfeito. Ele vai ficar esperando a tropa para que ele não se sinta lesado ou seja criticado, seja lá por os seus funcionários, por a sua família, de ter feito um péssimo negócio. Então ele precisa sim desse apoio, isso é importante, essa assessoria, né? E isso que as cooperativas dão esse suporte, e as cooperativas têm feito esse negócio, Mariana, esse negócio antecipado aí nos últimos anos. Tem capitaneado essas exportações, né? Tem sido muito importantes até, né? Na questão da CAU, a cooperativa de Camaquã ali, são muito importantes nessa questão da tomada de decisão, da iniciativa, né? De puxar a ponta, na realidade, né? E o restante e muitos produtores seguem essa orientação, até não participando da cooperativa, eles sabem, se a cooperativa de Camaquã está vendendo, ou de Uruguai estão vendendo, eu vou entrar junto. Mas isso é muito importante, com certeza, né, Mariana? Tem que aproveitar esses momentos aí Tem que aproveitar, mas isso só quem acompanha o mercado mais de perto, né? Quem tem uma assessoria econômica aí, uma assessoria de mercado, né? E aí as cooperativas fazem essa função, né? E hoje em dia, todo mundo tem o WhatsApp, né? E os grupos que se criam, a gente promover dentro dos grupos e noticiar quando está sendo feito as compras, quando está sendo feito os negócios, quando está considerando fazer. Porque isso aí é a sementinha que a gente está plantando. E o Ariosto, eu acho que tem uma importância muito grande nisso. A CAU vem mudando o pensamento do produtor de Uruguaiana. Tu imagina, 2 anos atrás, era muito difícil que a gente tivesse essa mobilização para a exportação. Já tá se criando uma nova cultura, né? E até eu vou citar o nome aqui, mas o Caio Nemitz também é um outro parceiro que a gente deveria ter em consideração. E eu tenho uma conversa pendente que eu gostaria de ter com ele, até a Caio está escutando, vou te chamar. Porque ele viabilizou, há 2 anos atrás, uma exportação de produtores da região, né? E se eu não me equivoco, foi fora tradings. Então eu ainda quero saber mais sobre essa operação, como foi viabilizada,
Porque a gente tem que pensar todas essas alternativas e fazendo em bloco é muito mais fácil, tu dilui o risco, né? Tu tem esse pensamento do ser humano mesmo, né? De fazer parte, né? E tu não tá sozinho tomando decisões. Eu acho que tem vários fatores aí que são positivos. Perfeito. Eu acho só para, Ariosto, já cedo a palavra para ti, eu acho que a gente é muito fraco nessa questão de logística, né? Nós, na realidade, nós ficamos acomodados na lavoura ali, nas nossas cercas, a gente é muito acomodado. Tem sim muitas opções aí, né? De repente mandar em container, fazer cargas pequenas em container. Há outros mercados que a gente de repente deixa de ir, até porque por questão de acomodação ou por questão também de as coisas estarem boas para nós, a gente não precisa se desacomodar, né? Perfeito. Mas... o produtor brasileiro está mal acostumado. A gente, imagina, no Paraguai não tem consumo de arroz, né? Então a gente já entra tendo que viabilizar exportação e sem sair da mar. Então ali já tem... Mas o Paraguai come arroz também. Bom, o Paraguai começou a comer arroz, hein? É um dado que vai se atualizar. Interessante. Mas 6 milhões. Isso é importante, Mariana. Nós até vamos ter que levar uns cozinheiros daqui do Brasil e ensinar eles a fazerem arroz para aumentar o consumo. Hein? O arroz que é sul lá é brabo. Na Argentina já está mudando um pouco o padrão de consumo também, né? Também. Muito devido à falta financeira do argentino, mas ele substitui um pouco a massa pelo arroz. Isso é importante também, né? Eu acho que indo para... Eu não sei se já estamos... Claro, isso aí que eu ia chamar a atenção para isso aí, né? Nós estamos agora com 10 horas e 18 minutos. Eu acho que podemos nos encaminhando para as conclusões aí. Tu toma a palavra aí, fica à vontade. Acho assim, ó, Denise, eu quero te dar as boas-vindas da Federa Arroz aqui, da fronteira oeste de Uruguaiana, principalmente aí. Já te disse que tu vai pegar um momento bastante conturbado aí nessa tua gestão, aí nessa tua primeira gestão. Eu acho que tu vai ter um momento conturbado, mas um momento que tem um monte de coisa para fazer, né, Denise? Eu acho que tu tem muito a contribuir aí nesse momento aí. Nós temos, eu estava vendo também aqui rapidinho também nos números aqui, nós exportamos até o momento estratificando as exportações brasileiras, 50% de arroz em casca até o momento, 18% somente do industrializado e o restante é os quebrados e os outros demais produtos aí, esbramado também, essas coisas. Ou seja, temos um serviço grande também em relação à indústria gaúcha, né? A indústria gaúcha, ela não é virada para exportação, algumas virada para exportação, mas eu vejo que espaço na indústria hoje para exportar. A cooperativa que tem indústria, eu cobro muito delas para elas voltarem alguma coisa para exportação. A única que eu sei que faz exportação é a Cooperja, ali de Jacinto Machado e Santo Antônio da Patrulha. As outras somente dizem que precisam não desabastecer o mercado. E a indústria gaúcha tem muito disso aí. Não, como é que eu vou exportar e desabastecer o mercado interno? Como é que... também tem que mudar a mentalidade da indústria gaúcha. Além disso, temos outros produtos que a gente pode fazer com arroz ou outros usos no arroz. Aí acho que dá outro programa também, né? Com certeza. Outro produto pequeno aí. Mas tem essas outras oportunidades que também a gente não pode virar de costas aí. O milho se reinventou, o pai do Tiqueno, aí, o Queiroz, que é meu parceiro ali na cooperativa, fala muito disso aí. O milho se reinventou com o etanol. É o DDG, né, Mariana? Me corrija se eu estou errado. É isso aí. Com o DDG também, que serve para ração animal, que é um espetáculo, né? Então, a gente... Bom, está no momento de nos reinventarmos. Nós estávamos cômodos, né? Acomodados, né? Então, boas-vindas, Denise. Eu já te disse, tu tem trabalho, né? Parabéns. Nós, Ariosto,
Estou contando contigo, tu assume junto comigo agora, dia 1º de julho, né? Apesar de a gente já estar na atual diretoria, nós vamos... Denise, antes que tu faça teu complemento, a tua fala aí, tua conclusão, eu gostaria de deixar um recado para ti, do Marco Antônio Bittencourt, que ontem me mandou uma mensagem. Mas o Denis vai estar no programa, manda um grande abraço para ele, que foi teu estagiário durante o período que ele fez a faculdade dele, então, que tu pediu que tu apareça mais na Uruguaiana também, né? E certamente agora, à frente da Federa Rosa, a partir do mês de julho, tu estarás mais perto da Uruguaiana, com certeza virá com maior frequência. Então, eu queria registrar esse cumprimento que o Marco Antônio, que o Bittencourt, o Marquito, a engenheira agrônoma, trabalha no Ciolim lá, mandou, e eu encaminho para ti aí, para que tu possa aí também fazer tuas conclusões aí. Mas Luiz, que bela saudação, tia, que saudades. Eu era um guri naquela época. Olha, mas aí. Que bom, o Marco Antônio deve estar nos ouvindo. Com certeza. Um grande abraço, Marco. Que satisfação nessa lembrança, nessa saudação. Na realidade, quando ele fez estágio comigo, eu era um gurizão ainda, se eu não me engano, devia ter uns 20 e poucos anos. Que boas lembranças. Ariosto, só para... eu já estou na minha fala de encerramento, Luiz? Isso, estamos nos encaminhando para o fim. Tá bem. Eu gostaria de dizer, Ariosto, para encerrar, lembrar sim que eu acho que a indústria gaúcha está acomodada, na realidade toda a cadeia do arroz está acomodada. A questão de embalagens, os hábitos dos últimos anos mudaram muito. A questão das embalagens de arroz, saquinho de arroz, isso incomoda muito. Às vezes esse troço rebenta, fura os saquinhos de 1 quilo. De repente as pessoas não querem mais comprar 1 quilo de arroz, querem comprar 250 gramas, porque todo mundo come fora, ninguém mais come, não tem mais a cozinha da mãe ou da avó, que se fazia muita comida em casa. Eu me criei comendo muito arroz, mas era a minha mãe e a minha avó que cozinhavam. E a gente mudou os hábitos. Hoje todo mundo, até no interior, né? Se a gente for ver os fast food até no interior, cidades tipo Santa Vitória, muita gente come fora, né? Então é importante que os restaurantes também tenham essa ideia de que o arroz, que é uma coisa barata, pode ser onde eles ganhem mais dinheiro, porque se o pessoal consumir arroz, eles vão vender como eles vendem a quilo. Eles vão estar ganhando bem porque estão comprando um produto barato e vendendo a preço de carne. Então essas coisas são importantes, né? Eu acho que a indústria está acomodada, o tipo de embalagem que é vendido, o arroz de repente está fora de época, já passou a época de vender arroz de 5 quilos, de embalagem de 1 quilo em saquinho plástico que fura, que rebenta, que é ruim de acomodar, que tu tem que trocar de embalagem, chega em casa, tem que abrir o saquinho e de repente passar para um pote. Essas coisas todas, os hábitos de hoje eles necessitam de facilidades, né? As pessoas gostam hoje de facilidades. Eu acho que a indústria está muito acomodada, de repente, nesse sentido. E aqui deixar, Luiz, um abraço a vocês, agradecer mais uma vez a participação. Ariosto, conto contigo. Foi uma satisfação estar conversando com vocês nessa manhã. Mariana, muito bom te conhecer. Foi muito gratificante, obtive muitas informações, fiquei enriquecido aí com os comentários de vocês nesta manhã. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Denise, obrigado pelo teu tempo aí, por ter participado conosco nesse programa do Água Fronteira na manhã desse sábado. Mariana Bergalo, por favor. Bom, agradecer aí a oportunidade, me colocar à disposição para sempre que precisarem acesso à informação, opinião. Tô aqui para somar, parabenizar o Denis aí, desejar a ele uma boa gestão. Vou torcer para que essas ideias, essas pautas que tu tá trazendo consigam trazer resultados para a gente. E fazendo um resumo aqui, eu vou anotando tudo, né? Eu sou old school. Eu preciso de caneta e papel. Perfeito. Eu vou fazendo os meus mapas mentais, assim, conforme vou falando. E eu vou destacar... Boa, Ariel. Eu vou destacar aqui alguns pontos do que a gente falou.
para dar a esperança aí para o produtor e ver o que a gente pode traçar para o futuro. Bom, o aumento das importações da América Central, que é o nosso mercado mais consolidado, um ponto positivo, né, do Mercosul. Então, a gente vai ter bastante demanda de arroz agora, pelo menos até setembro, até entrar em marcha aí a safra americana. Então, não vamos perder mais oportunidades. As parcerias estratégicas com a indústria ou com cooperativas, como vocês bem colocaram agora do meio para o fim do programa, acho que é uma alternativa muito interessante, e que bom que a FederaRroz está olhando para isso também, né, para a gente trabalhar em conjunto com outras entidades ou com, enfim, com outros setores. A cota de exportação do produtor, né, que eu acho que é um negócio que a gente tem que ir fortalecendo também, para criar essa cultura. A gente está passando por um ano atípico de super safra, de excesso de produto. Talvez esse ano essa cota tenha que ser um pouco maior, né, mas que isso comece a institucionalizar ou criar essa nova cultura para o produtor de arroz do Rio Grande do Sul. As vendas a futuro, que a gente comece a se programar um pouco antes, né? E que bom que as cooperativas já estão agindo dessa forma, né? Para que a gente entre no sistema da nossa concorrência, que já vem trabalhando dessa forma há muito tempo, né? Prevendo cenários de acordo com os dados de produção estimadas. Sempre podem ocorrer fatores externos, né? Mas a gente tem que estar preparado para o cenário com os fatos, né? E esse ano a gente se atrasou, a gente tinha os fatos já há bastante tempo, né? E já podíamos ter previsto alguma queda de valores e perdemos oportunidades por estar com alguma expectativa porque foram realmente 4 anos com fatores externos acontecendo durante o ano, né? Então tu já dá aquela sensação, a gente ficou mal acostumado com os preços do arroz, né? Então essas crises são boas para a gente botar o pé no chão, criar alternativas, né? A gente falou sobre isso, o Denis falou sobre isso, acho que foi bem importante também. E acho que é isso, né? Vamos aproveitar essa janela que a gente tem aí até agosto, setembro, para exportar, para se organizar e para botar a futuro aí algum desses planos. Tá? Fico à disposição aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando com esse pessoal de calibre. Obrigado, Mariana. Alto calibre. Obrigado, Mariana. Obrigado por ter aceito nosso convite, pelo teu tempo aí. Agradecer também ao pessoal que participou na nossa transmissão, o Luiz Yali, o Luiz Pavão, um abraço a vocês. Também a Neemias Camargo, ao João Francisco dos Santos, a Luciana Quadros, que aqui participaram conosco das nossas transmissões pelo Facebook e pelo YouTube. Também agradecer os nossos apoiadores, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Braseiro Sementes, Grupo Ciolim Arroz Requinte, Sindicato Rural de Uruguaiana, Vetagro Assessoria, Cabanha Santa Ângela e Membuí Insumos. Agradecendo ao operador de mercados internacionais Mariana Bergalo, ao futuro presidente da FederaRroz, Denis Dias Nunes, e ao presidente da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Ariosto de Macedo Pons Neto. Desejamos a todos um ótimo fim de semana e até semana que vem com mais um Agrofronteira. Até lá! Sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz Requinte é gostoso demais.